Boa noite. Está começando na sua TV Brasil Oeste, canal 8, o programa Veracidade. De segunda a sexta-feira, a partir das 23 horas. Interagir com o programa no nosso WhatsApp 9974-1213 ou através do nosso e-mail, programaveracidadelp@gmail.com. Não se esquecendo que toda a programação da televisão Brasil Oeste agora é passada em tempo real para todo o planeta. Basta acessar tvtbo.com.br. Hoje, segunda-feira, uma segunda-feira animada, né? E nessa semana, até quinta, sexta-feira, já é o feriado, que é o nosso dia, o Dia do Trabalhador, seu dia. Eu quero fazer um comentário aqui com relação a um episódio realmente, um fato marcante aí dentro de Várzea Grande, que é um posicionamento tomado pelo secretário de Educação do município, lá, professor Silvio Fidelis, que uma tacada de mestre consegue aglutinar todos os profissionais da área de educação, fazer com que haja esse entendimento, fazendo um trabalho de realmente organizar a categoria do ponto de vista salarial, de carga horária. Então eu quero aqui mandar um abraço ao secretário de Educação do município de Várzea Grande, nossa vizinha Várzea Grande, que realmente soube articular, e é isso que é importante. A gente sempre fala aqui no programa, às vezes as notícias ruins são boas para gerar a expectativa, para gerar o ibope, mas nós não somos daqueles que quanto pior, melhor. A gente quer aqui usar esse programa para trazer as notícias boas. Infelizmente as ruins vêm, mas quando tem uma boa, a gente quer fazer a questão de chegar aqui e de parabenizar. Então a gente quer parabenizar o programa de hoje, ao professor Silvio Fidelis, secretário de Educação do município de Várzea Grande. Hoje também, agora à tarde, nós tivemos ali no Edivaldo, no salão ali no centro, e encontrei com nada mais com a Sam Fuad Salim. A Sam é um companheiro nosso, um colega nosso, desde a época do Colégio dos Padres. Então ele me contou uns casos interessantes, lembrando de alguns ex-salesianos, hoje procurador federal, outros comandante de polícia militar, outro em Brasília, enfim, as pessoas que realmente tiveram sucesso naquela época, que eram nossos colegas naquela época, tiveram sucesso, e parece que o pessoal reúne aí uma vez por ano. Então eu quero cumprimentar todos os salesianos, especialmente aqueles lá do Colégio dos Padres. Eu falo Colégio dos Padres daquela época ainda do Padre Danilo, Padre Barbizan, Padre Cebolinha, né, Padre Valdir, Mestre Humberto, tanta gente ali que realmente marcou aquela época em que realmente a educação era marcante e tem um significado e só trouxe boas lembranças, com todo o rigor, né, da educação salesiana, mas muitas boas lembranças nos trouxe e a gente se orgulha bastante. E quando a gente encontra com um amigo, como encontramos aí hoje à tarde, o Hassan Fuad Salim, e a gente me colocou ali uma lista de nomes de pessoas ali, entrou o Zé Pires, o Ali, enfim, o Tamba, tantas pessoas, Adão, que realmente marcaram aquela época e estão hoje aí convivendo aqui na nossa querida capital, Cuiabá. Hoje, segunda-feira, nós vamos abrir, e como toda semana, nós estamos abrindo espaço também para o movimento comunitário. Quero aproveitar aí você, liderança comunitária, o pessoal da UCAMB, da UCAM e da Federação, da FEMAB, que o espaço aqui está aberto para nossos companheiros, líderes, que voluntariamente contribuem para o crescimento dessa cidade. A gente sempre fala que o prefeito, o governador tem uma mão de obra gratuita, que é o líder comunitário, né? Esse cidadão que fica ali na comunidade, que sabe as dificuldades e que acaba contribuindo diretamente para a solução dos problemas. E por isso nós convidamos aqui Jonail da Costa, que é o presidente da Associação de Moradores lá do bairro Ribeirão do Lipa, e também vice-presidente da UCAMB, nosso convidado. Boa noite, presidente. Boa noite, Luiz. Para nós é um prazer, uma satisfação poder estar participando do seu programa. Também Benedito Anunciação, também que foi ex-presidente lá da Associação de Moradores do bairro Ribeirão do Lipa, hoje presidente do CONSEG, Conselho de Segurança do Ribeirão do Lipa e de toda aquela região ali do Ribeirão do Lipa. Boa noite, presidente. Boa noite, Luiz. Boa noite a toda a comunidade do Ribeirão do Lipa e região. E também boa noite, Cuiabá. E dizer-lhes obrigado pelo convite. Estamos aqui à disposição e para falarmos um pouco também da nossa comunidade. Tá. E hoje também nós convidamos aqui nosso companheiro, também ex-presidente da associação, radialista esportivo, já quase 10 anos, já completado 10 anos de o Rosenil Luiz Silva, popular Rose. Boa noite, Rose. Boa noite, Luzmar, boa noite aos convidados aí, boa noite aos nossos queridos telespectadores que, a partir de agora, têm uma opção, né, de assistir, observar um programa que discute os assuntos, principalmente positivos da cidade de Cuiabá e também de Várzea Grande. Eu quero aproveitar, já que a bola está aqui com o Rosenil,
Rosenil, que é um grande repórter esportivo, onde coloca a mão, tudo transforma, tem uma voz aí, tem um comentário realmente marcante, tem um trabalho que é conhecido em toda a Baixada Cuiabana, por que não em todo o estado, porque tem saído aqui fora também para narrar jogos, para comentar. Mas vamos falar do Rosenil. Quem é o Rosenil? O Rosenil é um pacato cidadão, né, como diz o outro, né? Nascido ali no Pico do Amor, hoje tenho 47 anos, sou casado, tenho 2 filhos, né, uma garota e um garoto. E sou um homem predestinado, apaixonado pela vida, pelo que eu faço. E no esporte foi onde eu construí a minha vida, onde eu consegui um rol de amizade realmente fantástico, e na qual estamos 10 anos aí fazendo, fomentando, e hoje estamos aí há 7 anos no Grupo Futurista de Comunicação, à frente do Departamento Esportivo Profissional da Rádio Industrial. Temos muito prazer, muito sentimento, e principalmente agora, né, com a questão da Arena Pantanal, o nosso futebol realmente vivendo um grande momento e com uma probabilidade muito grande, muito forte em nível de crescimento. Rosenil, você é uma pessoa, como bem disse, está dentro desse meio com relação ao esporte, você está dedicando, a gente sabe que você faz isso com amor, porque quem que não está dentro, você que está aí nos assistindo nesse momento, quantas vezes você, na beira dos campos de várzea, os campos oficiais, Rosenil ali com o microfone, com o fone de ouvido, narrando o jogo, se entrevistando, fazendo seus comentários, através do próprio rádio. Eu queria perguntar para você também foi presidente de uma associação de moradores do seu bairro, lá do Parque Atalaia. Você começou como presidente ou começou como radialista? Eu sempre fiz um trabalho social lá no Parque Atalaia, né? Hoje nós deixamos uma semente muito grande lá, que é um trabalho da Unimed, um trabalho que já tem mais de 12 anos, né? Lá dentro da Associação de Moradores do Parque Atalaia. E aí, fruto desse trabalho social, sempre voltado no esporte, mas sempre com palestra também, eu sempre voltei nas questões das palestras, nos ensinamentos, modelos de vidas, né? Desembargadores, juízes. E como eu tinha trabalhado 7 anos na AMAN, Associação Mato Grossense de Magistrados, eu fiz o convite um certo período lá para o doutor Dirceu dos Santos, doutor Juvenal, para que eles pudessem ir lá e, de repente, formular uma palestra. E ali nasceu o desejo da própria comunidade de me colocar como presidente do bairro, até porque, devido à força, o conhecimento e os trâmites, né? Você sabe que hoje, para você ser uma liderança em determinada comunidade, em qualquer segmento da vida, se você não tiver trâmites, não tiver personalidade, credibilidade, você acaba atrapalhando ao invés de ajudar a comunidade. E aí eu fiquei lá quase 8, 9 anos à frente da Associação de Moradores. Foi uma experiência muito boa e depois eu segui a vida, né, de radialista, onde estou até hoje, porque eu penso assim, eu sou a favor da não reeleição, né, porque às vezes você fica ali, se apega ao cargo e não dá, de repente, oportunidade para pessoas, de repente, fazer até melhor que você. Então, hoje a gente abriu espaço, mas eu continuo fazendo as ações. Não é porque eu deixei de ser presidente de bairro que eu deixei. Hoje, talvez eu seja, no Parque Atalaia, mais procurado até do que atual presidente, fruto de um bom laço de amizade que a gente constrói no dia a dia com a comunidade, Luiz. Rosenil, com relação, você também teve uma participação muito efetiva, muito grande nessa questão do futebol amador. Como que você vê o futebol amador hoje? Eu lembro que tinha épocas aí que todos os campos, os campinhos, né, os campinhos que nem grama tinha, era um pedregulho, um cascalho, mas a participação efetiva da comunidade e vocês praticamente invadindo no bom sentido, dando cobertura, prestigiando aquele cidadão que estava ali, que com certeza muitos viraram profissionais. Como que você vê o futebol amador? Ele realmente influenciou na formação desses jovens? Teve um resultado ontem? Eu queria que você fizesse uma retrospectiva do ontem e do hoje. Como que está a situação do futebol amador em Cuiabá? O futebol, ele não só o futebol, Luiz, o esporte, ele é o melhor instrumento para se formar. Para se formar primeiro o cidadão, para de repente formar um atleta, seja de basquete, de vôlei, de futebol, de futsal, de natação. Ele é um instrumento porque ele é muito barato ainda, o esporte é muito barato. É pena que nós não temos visões em questão de gestões. Normalmente as pastas das secretarias, seja ela do âmbito estadual ou municipal, ela entregue a alguém ligado à política, que ao invés de fazer as ações para determinado segmento esportivo, ele passa a trabalhar
apenas com a preocupação de constituir uma base, já pensando numa futura eleição. Normalmente, um secretário de uma determinada pasta, ele já está preocupado em ser vereador ou deputado ou coisa parecida. E aí, de repente, perde o interesse, perde aquele cunho social. Eu acho que falta um pouco de gestão. Eu digo que hoje o esporte, não só em Mato Grosso, mas como no Brasil, ele está pobre. Enquanto nos Estados Unidos, em cada esquina você encontra uma tabela para jogar uma bola de basquete, aqui há uma preocupação de destruir as poucas áreas de lazeres que nós temos. Raramente você observa numa determinada comunidade alguém preocupado em construir uma quadra, construir um campo de futebol. É muito mais fácil ir lá acabar, liquidar com aquilo que foi construído, do que pensar em construir uma opção. Aqui se fala muito em tempo integral nas escolas, mas pouco se faz na prática. Na teoria ela é muito rica, mas na prática ela é muito pobre. Então, a partir do momento que os nossos gestores e, respectivamente, os nossos secretariados tivessem o interesse, a percepção e o sentimento acima de tudo, eu tenho certeza que nós iremos ganhar muito mais. Eu ainda acredito que o esporte é um instrumento realmente muito importante e necessário. Falta visão, falta investimento e falta muito sentimento social. O futebol amador hoje ele é pobre porque na gestão do Wilson ele fez lá o campeonato de peladão. Foi uma maravilha, foi um sucesso total. Mas só que, de repente, ele foi muito mal assessorado e muito mal orientado. Aquele dinheiro gasto com o peladão era para ser gasto com a legalização das ligas e departamentos para um futuro. Porque depois que ele saiu da gestão, que deixou de ser prefeito, acabou o peladão. Se ele, de repente, tivesse legalizado as ligas e departamentos, talvez hoje nós teríamos muito mais resultados na prática. Porque aí o departamento e ligas totalmente oficializadas, regularizadas, eles poderiam, de repente, buscar o Ministério dos Esportes, em Brasília, com algum tipo de projeto e buscar e criar mecanismo para a questão do fomento. E eu acho que o esporte hoje, principalmente o esporte amador, ele é muito pobre. Porque falta, de repente, um interesse maior. Se a gente pegar aqui 100 ligas e departamentos em Cuiabá e Várzea Grande, 30 delas não são oficiais. São, de repente, clandestina, como diz no linguajar. São aqueles abnegados que vivem, de repente, de uma ajuda de um troféu, de um vereador, de um deputado, de um senador, para poder, de repente, fazer acontecer. Estamos realmente muito ociosos no campo de ações quando falamos em nível de futebol amador. E você que ligou a sua televisão, nós estamos entrevistando o Rosenil. Rosenil, que é radialista esportivo, foi presidente da Associação de Moradores lá do Parque Atalaia. E temos também aqui presente o Joneil da Costa e o Benedito Anunciação, também, que são mais dois líderes comunitários. Nós vamos a um pequeno intervalo comercial e já voltamos. De volta com o programa Veracidade na TV Brasil Oeste, de segunda a sexta-feira, a partir das 23 horas. Nós estamos entrevistando aqui Rosenil, presidente, radialista esportivo e foi ex-presidente lá da Associação de Moradores do bairro Parque Atalaia. Então, um apaixonado aí pelo futebol amador e hoje também fazendo narração do futebol profissional aqui dentro da nossa querida capital, dentro do nosso querido estado de Mato Grosso. Rosenil, ainda para fazer um fechamento quanto à questão do futebol amador. Na época da gestão do ex-prefeito Roberto França, tinha uma valorização daquele profissional que pendurou a chuteira, porque o futebol amador, ele tem aquela época áurea de cada profissional e, infelizmente, quando chega a idade, vai chegando, ele acaba encostado, assim como o modelo, enfim, a idade é que pesa muito. Mas houve a valorização desse profissional e foi colocado em todos os mini-estádios distribuídos em Cuiabá um profissional e acabou. Por que o senhor vê que houve, por que não deu continuidade nessa mesma política na época? Visão. Se você observar hoje os canais fechados, Sport TV, Fox e outras, 80, 90% dos profissionais que trabalham como comentaristas, repórteres, eles são profissionais que jogaram futebol, praticaram algum tipo de esporte, né? Então você observa o Guga. O Guga, quando tem uma competição de tênis, quem é o comentarista é ele, né? Então você observa o pessoal do vôlei, do futebol, do tênis ligado. Em Mato Grosso, eu acabei de citar agora, nós somos muito pobres em termos de mentalidades. Raramente você vê alguém da função trabalhando na função. Às vezes a gente até pensa que estamos em Portugal.
porque aqui tudo a moeda ela é invertida. Né? Você foi muito feliz na pergunta. Nós queríamos sim que os ex-jogadores de futebol, e aí eu quero mandar um abraço ao Roberto França, parabenizar ele pelo projeto Bom de Bola, Bom de Escola, talvez foi revolucionário, e talvez a gente não terá outro prefeito, até mesmo um governador que tem a mesma mentalidade, a mesma percepção que teve o nosso queridíssimo prefeito Roberto França. Eu quero enaltecer ele pelo trabalho, pelo projeto. Então, a partir do momento que você não coloca na pasta pessoas específicas da pasta, a tendência, a probabilidade é não dar certo. Raramente a gente... Hoje, se você observar aí na Federação Mato Grossense de Futebol, você não observa lá 10% de pessoas que jogaram futebol, que trabalharam como técnico de futebol, preparador físico, treinador de goleiros. Então há uma inversão de valores e, consequentemente, nós não observamos ex-profissionais praticando esporte, praticando futebol. Eu conheço o Nelson Roberto Vasco, um dos melhores zagueiros do futebol de Mato Grosso. Ele luta contra o tempo e contra as adversidades para manter uma escolinha de futebol e, consequentemente, manter a sua sobrevivência. Né? Poucas pessoas querem apoiar, principalmente quando é um canelinha de pacu, Luiz. Quando é cuiabano, quando é Várzea Grande, é aí que as coisas aqui ficam mais difíceis. Eu não tenho nada contra quem vem de fora, mas eu acho que aqui é uma valorização realmente muito errada. Valoriza-se pouco quem é da terra e dá-se muito para quem vem de fora. Então acho que falta um pouco mais de credibilidade, de visão e, mais uma vez, de sentimento humano em Mato Grosso, cara. Aí, você está ouvindo aí e assistindo o Rosenil, que é um repórter esportivo, um narrador esportivo, radialista. Ele não vai embora, vai ficar um pouquinho, nós vamos conversar com ele daqui a pouquinho. Nós estamos aqui também com o Jonail da Costa, que é presidente da Associação de Moradores de Bairro Ribeirão do Lipa, e também ele é vice-presidente da UCAMB. Eu queria pegar esse gancho aí da fala do Rosenil, não só como presidente da região, mas como vice-presidente da União, que congrega todas as associações, essa fala do Rosenil. Como que o senhor vê essa questão dessa infraestrutura na área do esporte? Realmente todas as comunidades exigem essa falha, faltou essa complementação. Por que não existe essa continuidade? Tem um governo, as coisas que estão boas, parece que há a intenção de não se... Será que a vergonha de copiar o que é bom? Eu não sei, de repente pode ser uma interpretação, ou realmente não funciona, ou o pessoal quer inovar para quê? O que o senhor vê em cima dessa colocação do Rosenil? Bom, Luiz, o Rosenil foi muito feliz na sua fala, né? O que realmente falta é foco, é prioridade, principalmente porque esse esporte, esses equipamentos que foram construídos na gestão do ex-prefeito Roberto França, ele acaba beneficiando principalmente aquele morador de periferia. Porque o cidadão que hoje ele tem uma condição econômica melhor, ele tem campos, quadras, vários equipamentos que a sua condição financeira permite ele de fazer uso. Mas esses ministérios, principalmente, foram para beneficiar a periferia de Cuiabá. E hoje, essa falta de apoio, essa falta de visão do poder público municipal, ele está trazendo resultados ruins para Cuiabá. Que, se você fazer essa análise em relação principalmente à violência que vem acontecendo em Cuiabá, essa juventude nossa que não tem ocupação, né? E nós temos mais de 25 mini estádios aqui em Cuiabá, ginásios poliesportivos, só que não adianta a prefeitura ir lá e construir e não dar condição para o morador, para o jovem, para as crianças poder praticar o esporte. Porque realmente existem pessoas abnegadas na nossa cidade que lutam com muita dificuldade para fazer o esporte amador, mas é preciso o apoio, a mão do poder público, e esse investimento é um investimento que chega verdadeiramente na ponta. Né? Você trabalhar com jovens, você trabalhar com crianças, você melhorando a família, porque esses ex-jogadores, eles não ensinavam as crianças a jogar futebol. Na verdade, eles formavam cidadão, caráter das pessoas, e isso, com certeza, foi se perdendo ao longo do tempo, e aí nós acabamos de ver essa nossa juventude aqui em Cuiabá se envolvendo com as drogas, com as violências, porque, infelizmente, se você for fazer uma análise real, eles não têm para onde ir. Se você for pegar uma região igual a nossa ali do Ribeirão do Lipa, temos lá o Toninho do Nacional, que tem uma escolinha de futebol junto com mais 3, que acaba pagando para fazer isso. E aí, porque aquelas crianças não têm o que fazer. Não tem, na nossa região não tem um mini estádio. A gente tem uma quadra lá no Ribeirão do Lipa, mas também não existe projeto, né, não existe nada. E aí, simplesmente você fazer um campo e jogar uma bola ali, não vai dar resultado. Vai dar aquela euforia, mas
essa gurizada ela precisa de orientação, de formação, de qualificação, saber quem é o pai, quem é a mãe, buscar fazer um raio-x dessas crianças para que os resultados do esporte possam fazer frente a essa violência, tratando a família, porque hoje entendemos que a família hoje acaba passando por dificuldade porque não se tem apoio, embora nas leis que regem o nosso país, o nosso estado, o nosso município, tudo é muito bonito, mas na realidade não é nada disso que acontece. Aí você que ligou a televisão, nós estamos entrevistando o João da Costa, que é presidente da Associação de Moradores do Bairro Ribeirão do Lipa, também vice-presidente da UCAMB, que é a União Cuiabana das Associações de Moradores de Bairro, que congrega todas as associações de moradores de Cuiabá. Presidente, o senhor falou da questão de um ponto, né, que acaba contribuindo para gerar violência. Nós tivemos aí alguns dados recentes, agora, essa semana, que o índice de criminalidade aumentou bastante. Né? E como que o senhor está vendo essa questão da criminalidade, esse aumento, né, de assassinatos e coisas mais, em relação a Cuiabá? O senhor tem esse contato com todas as associações. É geral esse problema? O senhor colocou um exemplo, que é a falta de incentivo nessa área de esporte, está tirando essa criança, deveria estar tirando essa criança dessa situação e infelizmente contribui também para a violência. Às vezes é muito fácil o pessoal falar, é a polícia, mas não tem como você colocar um policial para cada cidadão, mas realmente precisa fazer um trabalho conjugado. Eu queria que o senhor citasse mais alguns outros pontos que pudesse estar influenciando para essa violência que está desenfreada na nossa querida capital, nosso querido estado. Luiz, são vários pontos. Não adianta a gente aqui querer culpar a polícia militar aqui de Mato Grosso, que é uma polícia que nós devíamos e devemos dar parabéns para a polícia militar. Muita gente pode até discordar disso, mas um estado do tamanho que é o nosso estado, e a gente ter o número de policiais que hoje se tem para fazer segurança aqui no Mato Grosso e em Cuiabá, é muito pequeno. Então, assim, não basta só aumentar o efetivo, comprar viatura, armamentos, se lá na ponta não se dá o que fazer, uma opção para esses jovens, principalmente para os jovens, porque hoje quem está morrendo em Cuiabá, infelizmente, é o jovem, é de 16, de 14 a 25, 30 anos. Então, é preciso os poderes se unir, tanto o poder municipal, estadual e federal, juntos, fazer um trabalho que venha lá da base, com mais praças em Cuiabá, com mais áreas de lazer, áreas de convivência familiar. O que nós não temos hoje, nós não temos áreas de convivência familiar. O que se tem hoje são alguns pontos onde a elite de Cuiabá, onde tem condições financeiras, que acaba se reunindo, e nas periferias não se tem nada. O que a gente tem nas periferias? É boteco. Hoje o cara tem um barzinho ali, entendeu? E assim, ele não tem como pegar a sua família hoje e falar assim, olha, eu vou sair de casa, vamos numa praça. Não tem praça. Ah, vamos num parque, não tem parque. Vamos jogar um basquete, uma bola lá na quadra, não tem quadra. E aí que acaba acontecendo? O pai de família hoje, infelizmente, ele vai para o boteco, vai beber, e aí muitos ainda acabam errando de levar os próprios filhos, porque não pode deixar em casa, e aí acaba criando um ciclo que lá na frente isso vai trazer mais prejuízos ainda. Então eu acho que o poder público tem que investir na infraestrutura dos bairros, dando as mesmas condições para o cidadão que tem mais condições, lá criar parques de fazer ginástica. Hoje não tem. Aí o morador ele vai ali o cidadão que tem dinheiro, ele vai para o Parque Mãe Bonifácio, lá existe toda uma infraestrutura. Então isso poderia ser levado para os bairros e com certeza isso daria um resultado melhor. Investir na periferia de Cuiabá, com certeza é investir na cidade, dando mais igualdade a todos os cidadãos aqui de Cuiabá. Aí, João Nail, que é vice-presidente da UCAMB, por isso que eu falo, hoje, quando a gente sempre está reforçando aqui, fala que o líder comunitário, esse cidadão que trabalha voluntariamente na sua comunidade, ele tem como contribuir e muito para qualquer governante. O exemplo está aí, vocês estão aí assistindo, tem que ouvir quem? Ouvir quem está na base, quem realmente está lá, sofrendo no dia a dia, convivendo com as deficiências. E são essas deficiências que esse cidadão, esse verdadeiro líder, vai estar levando para você, governador, para você, prefeito, para você, deputados, enfim, para contribuir, mas tem que ser ouvido. Nós vamos falar daqui a pouquinho também com o Benedito Anunciação, que é o presidente do Conselho de Segurança lá do Ribeirão do Lipa. Nós vamos num pequeno comercial, e já voltamos a falar com o Benedito.
De volta aí com o programa Veracidade na sua TV Brasil Oeste, canal 8. Segunda a sexta-feira, a partir das 23 horas. Interagir com o programa 9974-1213 ou através do nosso e-mail, programaveracidade.lp@gmail.com. Interessante, você pode mandar sua mensagem independente de ser agora, no horário do programa. Você pode mandar a qualquer hora do dia, da tarde, da noite, que nós vamos retornar. A pauta do programa é você que faz, é você que sugere, é você que dá a sua opinião, as críticas. Nós estamos aqui para isso, esse canal democrático, procurando fazer o melhor, para levar as informações até você, na sua casa aí, em cima da sua cama, você assistindo, no sofá. Mas o importante é esse, levar as informações atualizadas para que você possa aí interagir, dar sua opinião, suas críticas, enfim. É essa a intenção, do programa Veracidade. E não esquecendo que agora em tempo real para todo o planeta. www.tvtbo.com.br. Nós estamos falando aqui com o Janail e a questão de segurança. O Janail fez um aparato, elencou aí uma série de motivos que realmente contribuem de forma decisiva para esse aumento e até certo ponto colocando um pouco a omissão, né, a falta de iniciativa dos poderes para resolver esses problemas. Benedito Anunciação é presidente do CONSEG, do Conselho de Segurança lá do Ribeirão do Lipa. Presidente, como que o senhor está vendo essa questão da segurança, já com a fala do Jonail, complementando? O senhor pode escorrer alguma coisa aí dos problemas que o senhor vem enfrentando como presidente do Conselho? Bom, em nossas comunidades ali na região do Ribeirão do Lipa, são inúmeras as dificuldades que nós temos, principalmente para garantir a acessibilidade da própria Polícia Militar, né? Do Corpo de Bombeiro, do SAMU. Haja visto que nós não temos ali de cara, nós temos aproximadamente não, mas são 25 ruas que nós não temos asfalto no Ribeirão do Lipa. Isso apenas no Ribeirão do Lipa. Então, e a gente já começa que as viaturas não conseguem chegar, as ambulâncias não conseguem, você vai para o Colorado, que dependendo do período da chuva é muito pior. Temos ali Altos da Boa Vista também, que agora está terminando o asfalto. Mas ainda temos algumas ruas que estão com muitas dificuldades e nós não conseguimos garantir nem mesmo a sensação de segurança em algumas residências dessas nossas comunidades ali, tais como Bandeira, né, Residencial Sucuri, Tarumã, o próprio bairro Sucuri, né, devido a essa questão da acessibilidade. Nós não conseguimos fazer chegar a sensação de segurança porque as viaturas não conseguem trafegar nas ruas. Então, a que pontos nós chegamos hoje? Né? Então, tem ruas ali, ali próximo que são 2, 3 anos que não se vê uma máquina. Presidente, uma coisa, teve aí, a Prefeitura, ela tem, inclusive, isso está dentro da lei orgânica, a questão do orçamento participativo. Né? Eu me lembro muito bem que 4 em 4 anos, entra governo, sai governo na área do município, se faz o orçamento participativo, onde houve as lideranças e elencam a prioridade das prioridades em cada comunidade. Como que está essa relação? Como que está esse trabalho que foi feito? Né? Eles fazem isso, lançam no PPA, né? No Plano Plurianual, e elencam-se as prioridades. Eu queria que o senhor colocasse uma posição aí, eu até queria ouvir a fala do senhor, do Jonail e do próprio Rosenil, com relação ao orçamento participativo. Luiz, na nossa região lá, de modo muito especial, ali no Ribeirão do Lipa, para você ter uma ideia, nós temos 2 ruas que garantem, em caso de fechamento ou algo parecido, garantem uma acessibilidade, um desvio que nós temos ali, que seria a Rua SD e a Rua Eduardo Santana. A Rua SD tem aproximadamente 750 metros, né, de comprimento, já a Rua Eduardo Santana em torno de 370, 380 metros. E nisso, pelo orçamento participativo, tem que ser feito de uma forma assim, com alguns cortes, porque tem que dividir para todos os bairros da nossa região, e ficou elencado ali essa Rua Eduardo Santana, para que fosse sido asfaltada nesse último ano que passou. E, infelizmente, não ocorreu dentro do que nós deliberamos no orçamento participativo. Então, nós entendemos que é muito importante o orçamento participativo ser discutido na comunidade, ser aprovado pela comunidade, homologado pelo prefeito, pela Câmara, porém, nós temos que colocar em prática. Porque nós temos que colocar em prática. É devido a essas situações que acabamos caindo não no esquecimento, mas na credibilidade, no descrédito para a comunidade. É para você conseguir mobilizar a comunidade para ir participar do orçamento participativo, que depois de 2, 3 anos já não resultou o fruto que foi aprovado para o primeiro ano de gestão. Então, até quando a comunidade suporta? Aí vem os governantes e dizem, mas vocês não conseguem mobilizar a comunidade, não chamam a comunidade para participar.
Chamar nós chamamos, mas aguardamos o retorno, infelizmente nós não temos. Eu acredito que não é só no bairro Ribeirão do Lipa, né? Porque os asfaltos eles acontecem na nossa região, mas é com empenho de deputado X, deputado Y, ou vereador. Os secretários, para você ter uma ideia, saem nos bairros e faz reunião acompanhado de um vereador, para dizer que é o empenho do vereador para que aquele asfalto ocorra. Então, nós ficamos perguntando para que serve o orçamento participativo. Só para a gente ter um material, e se alguém perguntar, falar, não, está aqui, a comunidade discutiu, e para avaliar ou avalizar, né, o gestor público, para que serve o orçamento participativo? No Ribeirão do Lipa nós queremos saber. Presidente Junail, ele falou de um caso pontual e falando de uma forma geral, né, com relação a todas as associações, da forma como o presidente falou, parece que condiciona, parece que estão querendo amarrar aí para que cada setor está direcionado a esse ou aquele parlamentar. Como que o senhor vê essa situação? Olha, Luiz, eu vejo que, infelizmente, entra governo, sai governo municipal e o discurso é o mesmo, mas a prática é totalmente diferente, né? Haja vista no que o Rosenil falou em relação ao projeto Bom de Bola, Bom de Escola. Eu me lembro que há 2 anos atrás, na época da eleição, vários candidatos prometeram que iam dar continuidade a esse projeto, porque é um projeto muito bom, mas aí foi usado com fins eleitorais, eleitoreiros no caso, ganharam, mas não se vê isso na prática. Então, assim, as pessoas hoje se sentem usadas e iludidas, principalmente no momento eleitoral, porque aí se levanta todas aquelas coisas boas que nós, cidadãos cuiabanos, gostaríamos de ter e se coloca na mídia. Mas é só um efeito para ganhar as eleições. Quando se toma posse, as pessoas não se esquecem, muda todos os discursos, aí começa a achar problemas, dificuldades. E o orçamento participativo é um dos projetos que ele entra na alma do cidadão. Quando dizem assim, olha, vá para lá, cidadão, você vai escolher a obra que você quer no seu bairro. O morador se enche de esperança. Não, eu vou para lá e vou... E aí não é bem assim. Na verdade, o discurso é um e a prática é outro. Porque se ilude o morador, ele crê que ele vai lá, ele vai defender aquela obra para aquele bairro, e que, na verdade, depois, quando se passa todo o processo, e que aí o próprio poder público acaba usando as reuniões do orçamento participativo para espalhar para a cidade que existe uma democracia, que existe um projeto voltado para o cidadão, aí quando você vai cobrar do prefeito ou do secretário, ele fala assim, eu não tenho orçamento. Infelizmente, não tem orçamento. Ali, olha, o seu bairro não pagou X de IPTU. O morador precisa pagar IPTU. Então, assim, o morador acaba criando raiva ou restrição contra a gente, presidente, quando tem a época do orçamento participativo. Eu não vou lá nada, você falou isso. Na verdade, não é. A gente luta para que as coisas aconteçam, mas, infelizmente, depois de aprovado, o discurso muda, não tem dinheiro, corte no orçamento, contingenciamento, crise, e acaba ficando, entra ano, sai ano, e as coisas realmente não acontecem. Como seria maravilhoso se esse orçamento pudesse ser verdadeiramente, que não desse para toda Cuiabá, mas que se ele fosse, desde a época que foi implantado, cada bairro, um bairro fosse feito, garanto que já tinha uma boa parte da cidade, já tinha melhorado a infraestrutura. Rosenil, o que você avalia aí dessa questão da participação popular nas indicações das obras? Ora, a equipe técnica de todo o corpo executivo aí da prefeitura vai na comunidade, faz aquela reunião, lavra-se em ata e pela fala aqui das duas lideranças não acontece. O senhor também foi presidente por vários mandatos na região. Como que o senhor vê toda essa situação? Eu lembro em uma dessas reuniões aí, eu quero parabenizar os 2 amigos aí por abordar esse assunto. Rapaz, eu investi o que eu tinha e o que não tinha em termos de sistema de som. Avisei a comunidade. A escola na época, 3 de setembro, não coube de gente. O povo saiu de lá, rapaz, saiu assim, enfurecida de alegria, né? Assim, com prazer. Estamos feitos agora, foi elencado aqui 5 pontos aqui, o Atalaia agora vai virar o melhor bairro do Cospó. É a mesma história que se você pegar aí 100 crianças, falar, olha, dia 25 de dezembro, o Papai Noel vai estar aqui, vai distribuir 100 presentes.
Aí chega lá no dia 25 de dezembro, o Papai Noel não aparece. Em 2016, quando você convocar essas 100 crianças, apenas 5 deverá comparecer, porque eles não vão mais acreditar em você. Fala, não, tio. Dia 25 de dezembro de 2015 falou que o Papai Noel estava lá, nós fomos lá e ele não apareceu. É a mesma história do orçamento participativo de forma teórico. Ele deveria chamar orçamento participativo teórico. Porque o orçamento participativo prático não existe. Não existe. Né? Então, acho que o Janaíl está aqui, está na ativa, presidente lá do Ribeirão do Lipe, sabe o como é difícil. E eu vou para fechar. Quem é o mais cobrado é o presidente de bairro. O cara não vai atrás do prefeito, não vai atrás do vereador, do deputado. Foi você que convocou. E aí? Cadê a nossa quadra? E passa por mentiroso, né? Cadê a reforma do nosso posto de saúde? Cadê cadê a questão da segurança nossa que iria melhorar? E aí o que você fala para a comunidade? Então, quer dizer, eu acho que ao invés de ajudar, acaba sufocando e até atrapalhando o trabalho da comunidade e até convivência do principal líder, que é sempre o presidente de bairro. Porque é ele que é o cara responsável pela chamada mobilização. Ele faz a mobilização, ele convoca, ele dá a sua cara a tapa. Mas na prática nada vai ocorrer. Então eu acho que é muito difícil. Para ter uma ideia, o Parque Atalaia outro dia fez uma manifestação e lá foi um representante do prefeito, na época o Gasolina, que hoje responde lá pela Regional Sul. Sabe o que eles fizeram no Parque Atalaia? Um engodo, Luiz Poção. Eles colocaram o ônibus do Parque Cuiabá para entrar no Parque Atalaia e asfaltaram só aquela linha do ônibus e colocou um engodo na comunidade e nada mais foi feito. É o meu posicionamento. Aí, você que ligou a sua televisão, nós estamos entrevistando aqui o Janaíl da Costa, que é o vice-presidente da UCAMB e também presidente da Associação de Moradores lá do Ribeirão do Lipa, Benedito Anunciação, presidente do Conselho de Segurança também do Ribeirão do Lipa, e Rosenil, que é o radialista esportivo. Nós vamos a um pequeno intervalo comercial e já voltamos. De volta aí com o programa Veracidade, aí, viajando um pouquinho no túnel do tempo com as músicas aí que realmente marcaram época. Rosenil com certeza dançou bastante, curtiu muito, né, Rosa? Bastante, né? Eu quero até parabenizar você, Luiz. Para quem não sabe, é Luz Mário, mas é Luz Poção. Normalmente nós assistimos os programas, tanto regionais como nacionais. E são programas engessados. E quando eu falo por mim, pelo trabalho que a gente faz na Rádio Industrial, nosso trabalho é um trabalho altamente dinâmico. E é o mesmo dinamismo que você está tentando colocar na prática aqui. O que o telespectador, o que o ouvinte, o internauta quer hoje ouvir, quer ver, quer observar, são programas novos, diferenciados, com novos profissionais, são novos talentos e roupagens diferentes, né, diferenciadas. Parabéns a você, parabéns à sua produção aí, porque a gente observa um fato novo. Né? Eu confesso que a partir de hoje eu passo a ser um telespectador assíduo seu e vou convocar muito mais pessoas para assistir um programa, para assistir uma roupagem diferente, porque isso está precisando de muito aqui na nossa querida capital, e principalmente no nosso estado de Mato Grosso. Muito obrigado. Vou aproveitar, vou pedir para você fazer um favor para mim. Vamos falar sobre a questão, você que é um narrador esportivo e você está aí acompanhando toda a situação do futebol regional. Queria que você desse umas pinceladas aí com relação aos profissionais, como que está os times aí, Operário aí parece que deu uma alavancada, vai para a final, como é que tá? Dá uma retrospectiva aí, principalmente dos campeonatos regional e do final de semana aí, que foi muito de ontem, de sábado. Eu quero falar do futebol, não só de Mato Grosso como nacional, mas eu quero fazer um apelo ao nosso queridíssimo iluminado governador do estado, Pedro Tagle. Eu sei que o seu programa vai ter uma audiência maravilhosa em Várzea Grande. Excelentíssimo governador, refaça aquilo que o senhor determinou. Entregue o cote de Várzea Grande ao esporte de Várzea Grande. Várzea Grande hoje é uma cidade Várzea Grande triste, tá muito carente. Triste. Hoje Várzea Grande é uma cidade triste. Talvez seria um instrumento para de repente alegrar e devolver o autoestima ao povo varzagrandense. O senhor é uma pessoa do bem. E o povo confiou e confia muito na vossa excelência.
Talvez as pessoas estão com medo de aproximar do senhor, com medo. Com medo. O pessoal, eu falo porque eu sou um cara formador de opinião, eu estou sempre nas rodas do bate-papo. O pessoal de Mato Grosso está com medo do Pedro Táxi. Em que sentido? Tem liderança assim, não, o perfil dele. Ele é um perfil jurídico. É um perfil de polícia. É um perfil de segurança. E talvez o povo não esteja acostumado. Porque o fato que ocorreu em Várzea Grande, ainda não houve um protesto democrático, uma reivindicação, por falta de atitude, assim, até com o povo fica um pouco quanto ameaçado de chegar no Pedro Táxi e conversar, de aproximar. Eu acho que o Pedro, ser populista não é ser desleal. Ser populista não é ser desonesto. Você pode ser uma pessoa populista e pode ser honesto. Você pode ser uma pessoa populista e ser uma pessoa correta. Eu falo isso como um amante do esporte, Luiz Mário. E estou há 10 anos praticamente, estou indo para 10 anos na industrial fazendo futebol. Há uma tristeza muito grande após a questão do governo do Estado, de repente, ceder o COT para a Polícia Militar. Nada contra a Polícia Militar, que tem que ter o seu espaço e o seu direito e o tempo de praticar a questão do lazer. Eu acho que dá para agregar a Polícia Militar, mas dá para agregar departamentos, ligas, Secretaria de Esporte, criar campeonatos de bases, incentivar o esporte em Várzea Grande, viu, Pedro? É um apaixonado pelo esporte, é um defensor das causas esportivas e sociais, não só em Cuiabá e Várzea Grande, mas como no estado de Mato Grosso. Reveja, se é uma pessoa de bem, devolva o COT ao esporte, ao futebol. A Copa do Mundo só veio para Mato Grosso e para o Brasil devido à bola. A Copa do Mundo não veio devido a armas, revólver, não. A bola, a deusa branca, que é feito do couro que vem da vaca que come o pasto e a bola rola no gramado. Então o COT é o gramado, devolva o COT ao segmento esportivo. Pelo amor de Deus, viu, governador? Aí a fala do Rosenil, que é narrador, radialista esportivo, falando um pouco da questão do esporte e aí pedindo aí, fazendo essa reivindicação aí do COT e Várzea Grande. Acho democrático, né? Sem protesto, sem nada. Eu acho que ele com certeza está ouvindo, a assessoria dele com certeza vai passar para ele, com certeza, essa mensagem. Eu tenho certeza que ele vai rever. Daí. Rosenil, porta-voz do esporte amador, se reivindicando aí para Várzea Grande, né? Eu queria falar também com o Jonail. Jonail, vamos falar um pouquinho de Cuiabá, com relação ao pronto-socorro. Pronto-socorro vai estar na região ali do Ribeirão do Lipa. Como que está a situação do pronto-socorro? Notícia boa aí para a nossa querida cidade? Olha, Luiz, essa notícia já vem se ventilando desde o ano passado, né? Então, a cidade está esperançosa em relação a esse pronto-socorro. Infelizmente, até agora, existe muita mídia em cima disso, mas de fato mesmo, ainda não tem nada. O que se tem é a área lá onde a prefeitura fez um trabalho de limpeza da área e aí não passou disso. Mas a gente está esperançoso. A Cuiabá precisa desse novo pronto-socorro, né? O que tem aí já tem muitos anos de uso, já não comporta mais as necessidades de Cuiabá. Mas, assim, e para nós ali do Ribeirão do Lipa, além da construção do pronto-socorro, a gente espera que o poder público, tanto o prefeito como o governo do estado, olhe para aquela região do Ribeirão do Lipa. Porque ali no centro do evento Pantanal é onde o prefeito toma posse, o governador, os últimos governadores tomaram posse ali. Mas, infelizmente, eles entram pela porta da frente, que é ali na Avenida Miguel Sutil. E saem por ali também. Eles não conseguem entrar ali pelo Ribeirão, porque, infelizmente, as necessidades, as dificuldades que se tem ali naquela região do Ribeirão do Lipa, Novo Colorado, é muito grande na questão da infraestrutura. Então, a gente está esperançoso que, com a vinda do pronto-socorro, a prefeitura vá fazer algum trabalho na melhoria da infraestrutura, não só do Ribeirão, como daquela região. Porque os olhos da cidade vão se voltar para aquela região ali. Então, as pessoas vão ter que passar, quem vem do interior vai ter que passar por ali. E se eles verem aquele abandono que se encontra no nosso bairro ali, principalmente, não vai ficar bom para o prefeito. Então, a gente espera que, além do novo prédio, que seja feitas melhorias naquela região. Não só na infraestrutura, como disse o Rosenil aqui, também no esporte, que se cria espaços de convivência para as famílias, que a gente luta ali há vários anos por um mini-estádio naquela região, que também não tem. E aí, com o que disse o Rosenil aqui, é por essas atitudes equivocadas do poder público que aí acaba se estourando essa questão da violência. Nada contra a polícia, tenho grandes amigos na Polícia Militar, mas, gente,
quem precisa de espaço para lazer, aquele cote ali na Várzea Grande, foi feito para o esporte. Não tem nada a ver com a Polícia Militar. Esses equipamentos que eu falo para você que deveriam ser utilizados para a convivência familiar, social da cidade. Então, não que a Polícia Militar, mas não tem nada a ver, a polícia já tem serviço demais ali na Várzea Grande. Então, aquilo ali poderia ser usado como instrumento para que pudesse dar resultados na questão na segurança e na violência de Várzea Grande. Então, são esses equívocos que o poder público acaba cometendo, que depois, lá na frente, vai acabar custando caro. Porque aí vai ter que se investir mais em viaturas, em metralhadoras, em presídios, e na verdade o que a gente quer e o que a sociedade quer é espaço, é opção, porque se você colocar os presos como eles estão lá no presídio, sem fazer nada, eles ficam doidos, querendo inventar um trem, fugir, fazer um monte de coisa. Mas se você dá ocupação para ele durante o dia, o cara vai trabalhar e vai chegar à noite, ele vai dormir. É igual nós aqui na periferia. Entendeu? Se você dá a opção para o jovem e praticar um esporte, quando chegar à tarde ele vai deitar e vai descansar, ou aquele que trabalha à noite vai ter uma opção de fazer, ele não vai estar pensando em ir para a rua para assaltar, para roubar ou para vender droga. Então, o poder público tem uma visão errônea do que nós da sociedade queremos. Nós queremos a opção, nos dá a opção, que aí cada um vai cuidar da sua família, vai cuidar do seu espaço e com certeza vai diminuir o trabalho da polícia, não vai precisar aumentar o número de viaturas, não vai precisar comprar mais armamento, não vai precisar construir mais presídio, e a sensação de segurança que todos nós queremos, com certeza nós vamos chegar. Mas para isso é preciso ouvir a sociedade. O que nós queremos, o que no Cuiabá precisa. Esse debate tem que ser feito. O que Cuiabá precisa para se melhorar a questão da violência, a questão social, a questão de infraestrutura. Se as pessoas continuarem fazendo as coisas dentro de gabinete, sentado meia dúzia lá e querer enfiar a goela abaixo na sociedade, não vai dar resultado. Isso não é novo, já foi provado que não se dá. Senta com a sociedade, discute o que nós queremos, de que forma o nosso dinheiro que a gente paga através dos impostos tem que ser revertido para dar mais qualidade de vida para a nossa população. E aí, com certeza, todos vão ganhar, porque a qualidade de vida ela deixa o cidadão mais tranquilo, deixa mais consciente, e com certeza vai estar ajudando o outro, e nós vamos ter uma Cuiabá, um estado muito melhor. Tá aí, você que liga a sua televisão, estamos falando aqui com o Jonail da Costa, que é presidente da Associação de Moradores lá do Ribeirão do Lipo, e também vice-presidente da União Cuiabana das Associações de Moradores. Vice-presidente, como é que está a questão agora da preparação para esse novo ato democrático que são as eleições que vão acontecer das associações, desses novos presidentes que vão estar... Quando que vai ser esse processo? Vai ocorrer esse ano ainda? Sim, as eleições ocorrerão no mês de novembro, né? A UCAMB já começou o processo eleitoral, nós estamos reunindo com polos dos presidentes da Associação de Moradores, né? Inclusive amanhã nós temos uma reunião no polo do Planalto, onde vai estar reunido mais de 20 associações para estar discutindo as eleições. Primeiro se faz essas reuniões nos polos, porque aí é menos presidente, dá para o presidente entender e compreender o processo melhor, e depois nós vamos para uma reunião mais ampliada, onde se vai debater as questões mais importantes da eleição, mas o presidente já vai preparado. Por quê? Porque esse ano a eleição vai ser feita através de quadro social. Vai se acabar esse problema que existe do cadastramento. Então, as associações já vão começar, várias já começaram o programa de cadastramento, para que chegue na época da eleição, não tenha mais aquele problema de eu não votei, eu estou cadastrado. Então, todos os moradores terão seu direito assegurado com esse cadastramento antecipado que vai ser feito através das associações de moradores. Presidente, deixa eu falar uma coisa. As lideranças comunitárias, a gente vê o senhor com bastante desenvoltura, sabendo realmente apontar e contribuir com o poder público, porque o senhor tem esse perfil. Eu gostaria de saber como que está a preparação dessas novas lideranças que vão pleitear aí, serão candidatos a ser representantes da sua comunidade. A União tem algum processo de preparação, de mostrar da importância do que é um líder comunitário, que as transformações que vão ocorrer nesse país com certeza passa pela preparação, e a escola maior de tudo eu não vejo outra que não seja do movimento. Sim, Luiz, nosso presidente Ed Martins, ele está trabalhando nessa preparação,
por isso as eleições ela tem um tempo maior para acontecer. Então, até lá vai ser feito vários seminários para os pretensos candidatos, para as pessoas irem saber realmente qual que é o papel do presidente de associação de moradores de bairro, quais as funções, né, o que exige de cada cidadão para que ele possa fazer parte de uma diretoria da associação de moradores. Então, assim, existem alguns mitos que precisam ser derrubados, algumas questões precisam colocar. Tem muita gente que acredita que o presidente do bairro recebe salário, entendeu? E aí, várias pessoas já me perguntam, mas e aí, o presidente recebe? Não recebe. Mas isso, infelizmente, são colocados por pessoas que não querem o crescimento do movimento, mas ele é aberto, e aí qualquer cidadão vai poder participar, concorrer como presidente do seu bairro, e aí a UCAMP está trabalhando nesse sentido de dar pelo menos o mínimo de noção do que é ser presidente da associação. E não é ser presidente, nós precisamos trabalhar melhor as diretorias, porque acaba-se nas eleições fazendo uma chapa, centraliza na mão de um só. Aí depois que acaba o processo, fica só na figura do presidente. Então, já tem que começar a melhoria pela diretoria. A diretoria ativa, a associação forte. Se Deus quiser, e a gente torce para isso. Janeu, nosso tempo chegou ao final, eu quero te agradecer aí pela sua participação e por ter aceitado o nosso convite para estar aqui hoje no programa. Eu que agradeço, Luiz. Benedito, muito obrigado pela sua participação aqui no programa. Obrigado, Luiz, mais uma vez. Nos colocamos sempre à disposição para que podemos colaborar aí com o seu programa e parabéns pelo programa também. Muito obrigado. Rosenil, obrigado pela sua participação. Eu que agradeço pelo espaço, direcionado principalmente ao esporte. Só para fechar, eu não respondi. Operário e Cuiabá são finalistas do Campeonato Mato Grossense. A tendência é que comece a disputa no próximo domingo na Arena Pantanal. E o Cuiabá joga quinta-feira em Belém do Pará, o primeiro jogo da final diante do Remo, jogo válido pela decisão da Copa Verde, que dá ao campeão o direito de disputar a Sul-Americana. Muito obrigado. Bom, você que ficou assistindo aí o programa até agora, muito obrigado pela audiência. Quero agradecer a participação e dizer para vocês que amanhã nós estaremos aqui, se assim nosso grande arquiteto do universo nos permitir. Tenham todos uma excelente noite. Muito obrigado.